Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eldorado em Campo. Eu sou Raíssen Abac, comigo aqui o Gustavo Lopes. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Raíssen, ouvintes? Um prazer estar com vocês novamente. E o nosso convidado de hoje é mesa-tenista e representa o Brasil pelos diversos torneios internacionais. Entre as suas conquistas está a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015. É paulistano de nascimento e jogou pela última vez na categoria feminina no Mundial de Tênis de Mesa em Durban, que acabou recentemente, agora em maio, na África do Sul. Agora ele parte para um grande desafio, talvez o maior da vida, da carreira, que vai ser fazer a transição para o masculino e o que o tornará o primeiro homem trans a representar o Brasil nos esportes. Hoje quem entra em campo com a gente é Luca Kumahara. Um prazer te receber aqui, Luca. Seja bem-vindo. Obrigadão pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Luca. A gente está muito feliz de ter você aqui. A gente vai falar muito de tênis de mesa, porque, enfim, né, o esporte do Luca e o Brasil tem dado um avanço na qualidade do seu tênis de mesa e também na sua representatividade nas competições internacionais muito alto. Mas acho que a gente poderia começar falando um pouco sobre o que você está vivendo neste momento, né? Que é essa transição. Lucas se descobriu um homem trans, né? E eu queria a primeira pergunta, até porque eu fico imaginando, Raíssa, que tem muita gente que está nos ouvindo nesse momento e que passou pelas dúvidas que você passou. Então eu queria que você falasse um pouco como, quando você se percebeu um homem trans, quando é que foi que deu esse start para você? Bom, na verdade, para mim, eu nunca tive esse período de dúvida, assim, né? Sempre foi muito claro para mim, desde criança, assim, desde as primeiras memórias que eu tenho, eu lembro da minha identidade, assim, de me identificar, de me sentir um menino já desde sempre. E eu só demorei para descobrir o que poderia ser feito com isso, né? Eu acho que a gente ainda é muito como sociedade, como acho que educação, a gente não tem educação, na escola para falar sobre isso, então eu cresci sem saber as opções que eu tinha, né, e o fato de eu ser atleta desde muito cedo também, né, nesse mundo totalmente binário de separado e feminino e masculino, a minha vida ela foi moldada de acordo com o esporte, né, porque eu sou acho que eu posso dizer que eu vivo do esporte já desde muito cedo, desde acho que foi bem precoce também a minha carreira toda, né, a questão de viver disso, de tomar todas as escolhas em relação aos treinos, aos campeonatos. Então, isso fez com que eu não tivesse contato também com esse tipo de informação, né, como, por exemplo, que eu posso mudar de nome, que eu posso mudar meus documentos, que eu posso fazer isso, aquilo, né, e aí cada pessoa escolhe o processo que quer passar, mas eu demorei bastante, foi em 2019, quando eu estava assistindo uns vídeos de um homem trans no YouTube, eu não lembro nem como eu caí nisso, se foi por querer, se foi sem querer que eu caí nesse vídeo, e ele falando sobre o processo dele, eu falei: "Caramba, eu posso, fazer muitas coisas que eu gostaria", né, que no meu caso eu gostaria, que eu falei assim: eu acho que eu me sentiria mais confortável assim, acho que eu gostaria de fazer isso, fazer aquilo", e Claro. foi um momento que eu falei foi muito rápido, assim, de eu ter certeza que eu queria aquilo também, né, alguns dos processos que ele passou. E só que eu estava em 2019, eu estava voltando de uma fase muito ruim que eu passei profissional, né, do tênis de mesa, eu quase parei de jogar em 2017, 2018. Estava retomando ali em 2019, estava voltando a a competir, feliz, a treinar feliz, e eu sentia que eu estava voltando melhor do que eu tinha da época que eu tinha quase parado de jogar, né. Sei. Então, eu estava me sentindo muito bem, foi um momento, assim, difícil pra mim que eu falei: "Caramba, agora eu tô acho que voltando melhor, voltando mais maduro, voltando com outras experiências, com novos aprendizados, né". E ao mesmo tempo eu meio que me choco com isso, sabe, com Sim. com com essa decisão, assim, e aí eu meio que tive que, meio que rápido traçar um plano, sabe, quando eu gostaria de fazer tudo isso, porque como eu gostaria muito de harmonizar, isso já meio que me impediria de continuar competindo pela seleção feminina, né, já Sim. seria uma mudança maior. Então foi mais ou menos isso, eu sempre me identifiquei como menino, mas em 2019 foi quando eu tive contato com essas informações, que eu acho que a gente deveria ter desde cedo, né. Com certeza. Então, pelo que você está explicando, você não teve dúvida, o que você teve foi falta de informação. E acho que Uhum. tudo que você está fazendo aqui agora dando informação para até para outras pessoas, independente de orientação sexual, para elas entenderem, pelo menos entenderem.
E eu queria que você falasse um pouco isso, como é que foi quando você teve o acesso à informação, você começou a ligar muitas coisas, ter lembranças do passado e falar: "Puxa, então é assim", enfim, como é que foi esse seu processo Ou de poderia ter começado há mais como é que tempo, foi isso né? para Uhum. você quando você teve o acesso? Eu gostaria só de fazer uma correção, assim, se Ah, você me desculpa. permite. Claro, Não, é que você falou orientação sexual, né, tá mas certo. orientação sexual e identidade de gênero são coisas totalmente Sim, diferentes, né. você Ah, está aqui para Então ensinar a perfeito, gente também. então acho que são perfeito. 2 Obrigado, a gente coisas que agradece. eu acho que as 2 coisas a gente tem que ter muito a gente deveria ser melhor ensinado, né, desde cedo. Então a orientação sexual é a forma, eh o por quem você se atrai, né, por Sim, quem Uhum. e a identidade de gênero é como você se como sente. você se vê, que Então eu se falo muito sente. assim, que a identidade de gênero é uma coisa interna e a orientação sexual é uma coisa externa, né, então elas são Tá, coisas bem diferentes, legal, assim, muito bom você são falar. É coisas legal para você separadas. falar, porque um homem trans pode se interessar por um homem, Sim. Sim. assim como uma mulher trans pode se interessar por uma mulher. Uhum. Isso Sim. não, né? Sim, E Bem sim, como é que legal. foi exato. esse despertar na informação para você? O que que ele ligou com você para o seu passado, para o seu presente e futuro? Eu acho que principalmente na terapia, né, foi um espaço, assim, que claro, eu acho que a terapia ela é importante para todo mundo, né, Uhum. e nesse processo para mim foi mais do que importante, assim, eu ter um espaço para me sentir à vontade e tentar me conhecer melhor e tentar me entender melhor. E com certeza, assim, conforme eu ia falando das minhas vivências mais atuais, eu começava a me escutar e entender que aquilo talvez tinha relação com algumas vivências do meu passado, né. Eu Tá, acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, não só uma pessoa trans, mas com certeza eu comecei a buscar lá atrás vivências de criança, assim, que eu falava: "Putz, eu acho que eu sou assim hoje porque eu vivi isso, eu vivi tá. aquilo", coisas relacionadas à questão de gênero, né, então com certeza teve muito, assim, de eu olhar pra trás e falar: "Ah, eu acho que tem relação sim", sabe, ou Uhum. esses mesmos ou inseguranças ou traumas, coisas Claro. negativas também, teve muita coisa foi moldada nesse sentido. E durante todo esse processo, como é que foi a comunicação com a sua família? Como é que eles receberam isso quando você falou: "Eu quero passar pelo tratamento, Uhum. né, de hormônios, eu quero, passar por tudo isso, né, eu quero começar a competir no masculino", como é que sua família recebeu essa notícia? Então, eu tenho muita sorte, assim, eu sempre falo que sou muito privilegiado, eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ser quem é, mas infelizmente a gente sabe que não é Uhum. assim. Minha família, apesar de ser uma família japonesa, acho que é uma família que sai bastante do a gente tem uma coisa muito forte, assim, da cultura japonesa, né, que acho que é a questão da educação, assim, tudo, mas ao mesmo tempo, pra muitas coisas de: "Ah, o que os outros vão pensar", sabe, isso eu acho que é bem forte também da cultura japonesa, mas a gente não tem em casa. Meu pai, ele é muito não liga nem um pouco, minha mãe também nem um pouco para o que os outros vão falar, sabe. Acho que tem uma questão forte também que acaba sendo base para muito preconceito, que é a religião, infelizmente. Tá, E a gente não tem religião em casa, né, a gente é muito, assim, desprendido disso. Sim. Então acho que são 2 coisas que são fundamentais para minha família não ser nem um pouco, preconceituosa ou ter esse tipo, sabe, de medo. Eu acho que meu pai ele ficou um pouco mais preocupado só no início, e é engraçado até porque ele tanto ele não liga para esse tipo de coisa que ele não entendia nem a importância de eu me assumir, assim, publicamente, sabe. Tá. Porque ele falava assim: "Ah, você é o que você é, por que que precisa", sabe, por que que precisa passar por esse processo que ele pode ser difícil, né, porque ele entende que, uhum. apesar de ele não ligar, ele sabe que a sociedade num geral, a gente vive numa sociedade transfóbica, Então, às vezes o numa problema não é dentro de casa, é fora de O que casa, você né. enfrentaria fora. sim. Então acho que ele falou: "Ah, mas por que precisa?" E isso foi mais difícil de eu conseguir explicar pra ele, por que que Sim. isso era importante pra mim. Porque, claro, a questão do pronome, a questão do como o nome mesmo, como as pessoas vão me tratar, muda, e isso muda o meu conforto, né, eu estar desconfortável, eu estar confortável, e isso pra ele foi mais difícil de entender. Até hoje eu não sei se ele entende muito bem, mas isso não tem nada a ver com a questão da aceitação, do respeito, Sim. assim. Inclusive eu acho que até meu pai ele sempre soube, na verdade, ele sempre Uhum. sentiu, eu acho, porque ele não tem muito essa diferenciação de tratar, tipo, menina, menino diferente, isso acho que é muito bom também, que acho que isso deveria Sim, ser normal também, exato. e a gente teria uma sociedade bem diferente se a gente tratasse Isso. igual. Então, como ele não trata muito diferente, acho que também não fez muita diferença na minha criação, sabe.
E, só voltando um pouco no outro assunto para dar um exemplo, assim, que você perguntou, né, das memórias antigas. Tá. Eu tenho uma coisa muito curiosa minha, assim, que eu não gosto de ganhar presente, que eu acho que é uma coisa meio esquisita, que eu vejo que eu sou meio esquisito nesse sentido. Eu falo assim: "Meu, eu sou meio estranho, eu não gosto de ganhar presente", normalmente as pessoas gostam, né. Sim. Sim. E aí eu comecei a entender por que que eu não gostava de ganhar presente, né, porque, acho que principalmente na infância é muito marcado isso de presente pra menina, presente pra menino. Ah, E eu sempre ganhava, tipo, presente para as Para as meninas, pra meninas. menina, de coisa de menina, que eram coisas que eu não gostava, que eu não me interessava. Então acho que aquilo me traumatizou muito, assim. Hoje eu entendo que eu acho que eu não gosto de ganhar presente por causa disso. tá. Aquela apreensão de abrir o presente, sabe? E eu sempre fui muito sincero, e eu nunca consegui esconder quando uma coisa me desagradava. Então pra mim sempre foi muito difícil, tipo, abrir um presente na frente de alguém que tinha me dado presente Uhum. e mostrar, assim, que eu gostei, ter que fingir que eu gostei quando é uma coisa que eu Hum, tinha odiado. Então uma coisa que eu fazia também era não abrir, sabe, na frente da pessoa. Até Uhum. hoje eu meio que me protejo dessa forma. É. E por mais que as coisas tenham mudado muito já, é uma coisa que eu não gosto, sabe, eu prefiro não passar por aquilo, então não precisa uhum. me dar presente, sabe, é uma A coisa não ser meio alguém que te curiosa. conheça bem, E sabe dos aí seus É. já sabe gostos, o que você A né? minha irmã gosta. mais velha, por exemplo, ela sempre acertou os meus presentes, porque ela me dava coisas que sabia que eu ia gostar. Sim, Não muita gente me dava coisa que as pessoas achavam que eu tinha que gostar, né, exato. então era Ah, diferente, assim. E é uma coisa meio curiosa minha que eu vejo que E, tem relação com isso. e só um detalhe, Lucas, você tocou num ponto, né, da educação e da forma como a gente cria os nossos filhos, né, que é extremamente importante. Eu lembro uma vez que eu estava numa loja de brinquedo para comprar um brinquedo para o meu afilhado. E eu lembro que tinha um menino, eu devia ali ter na faixa de uns 2 anos. Ele pegou uma boneca, acho que era uma Barbie. Ele pegou a Barbie na mão, pegou, a mãe falou: "É isso que você quer?" "É." "Então vamos no caixa pagar." A moça do caixa falou: "Não, mas esse é brinquedo de menina." E a Nossa. mãe deu um esculacho, nossa. Uhum, falou: "Não, esse brinquedo é de criança, ele hum, vai brincar com o que ele quer." uhum, Né? Então, essa questão da educação desde os primeiros anos de vida que você citou, eu acho que é fundamental para que a gente possa mudar a mentalidade da nossa É. uhum. sociedade. Sim, não. Você vai em loja de brinquedo, pra mim é bizarro, eu acho feio, assim, me dá quase que vergonha alheia, sabe, aquela separação, Isso. super-heróis de coisas, assim, muito bem elaboradas, tudo, pra meninos, né. E aí pra menina é só boneca, carrinho, pra Uhum. aprender a cuidar da casa Isso. desde cedo, Isso. e moldando muito esse pensamento, assim, sabe, de o menino poder ser o que ele quiser, no sentido de corajoso, de não sei o quê, sabe, valente, e as meninas têm que Uhum. elas são ensinadas a cuidar da casa, ter filho, né, e ter essa mentalidade, assim, Isso. então é muito moldado, né, não é à toa, assim, você não vê É. difícil você entrar numa loja e ser tudo misturado, ou ter todo tipo de coisa para os 2, sabe, e é muito É. forte, é muito E em forte. escola também, né? Porque tem atividade de menina e De tem menino e atividade de menina, menina, é. Sim, né? Quando todo mundo deveria fazer a mesma É. atividade. sim. Agora, Então Luca, eu imagino que a hora que, você escolhe um nome e vai mudar de nome seja um marco muito forte, um simbolismo, né, uhum. porque é o seu nome, é como a gente como as pessoas vão te chamar dali por diante. Então como é que foi para você? Um renascimento, Uma né? espécie de um renascimento, queria que você contasse como foi para você. Aliás, como é que foi a escolha do nome, porque Luca, né, se tem Aham. alguma preferência sua lá do passado, enfim, como é que foi esse momento da mudança? Foi um momento difícil, na verdade, de eu escolher, porque, eh, não tem um significado muito forte, assim, pra mim foi difícil me ainda tá sendo um processo de me acostumar a ser chamado de Luca, né. Nos últimos anos já, assim, quando eu comecei a falar para as pessoas mais próximas, todo mundo começou a achar apelido pra mim, porque eu ainda não tinha decidido o nome. Eu só Tá, tinha decidido que eu queria mudar, mas eu não tinha decidido o nome. Então, como o meu sobrenome é Kumahara, muita gente já me chamava de Kuma ou mesmo de Kumahara. tá. E eu me acostumei muito com isso, então até para me acostumar com o novo nome tá sendo um processo, assim, né, e não tem um significado muito forte, é um nome que eu acho simples, Curto, curtinho, Hum. né. eu acho um nome bonito, um Tem nome uma que sonoridade até, É. Luca com uma rara, dá um nome E só. Luca é Em interessante porque rádio é no bem em sonoro. italiano ele serve tanto para homem como para mulher, ah, Luca. é? Tem tanto homem que chama Luca como mulher que chama Tá. Ah, Luca. nem sabia disso. É muito É. interessante, é um nome não binário. Aham, Então é aham, bem aham. bacana. Mesmo você não sabendo, foi acertada a Sim, escolha do seu é. nome.
Queria perguntar para você como é que foi a conversa com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, né? A partir desse momento. A gente falou aqui, esse Mundial de Durban foi o último que você disputou pela categoria feminina. A partir de agora você passa a disputar pela categoria masculina. Como é que se deu essa conversa que você falou, olha, é o último como feminino, vou para o masculino? Bom, na verdade, essa decisão ela foi bem difícil, assim. Foi uma decisão bem recente, porque meu plano era outro, meu plano era tentar jogar Paris 2024, e a gente tinha grande chance de brigar pelo ouro no PAN desse ano, né, nos Jogos Pan-Americanos. Esse era o meu plano, meus 2 principais objetivos. Mas assim, acima disso, isso que eu falo é objetivo muito em questão de número, né, de medalha, de resultado. Um projeto próprio, né? Tem uma outra coisa que para mim estava acima disso, que era o prazer no processo. Que eu já tentei em alguns momentos, assim, de dúvida, não em relação à transição, nada disso, mas em relação à dúvida de objetivo mesmo, de eu traçar o objetivo e perceber que aquilo não funcionava para mim. O que funciona para mim é o prazer no dia a dia, prazer no que eu faço cada dia, melhorando alguma coisa, entendendo que meu treino ele vai render melhor assim ou assado. Então, eu acho que já há muitos anos jogando, eu tô no meu melhor momento, assim, de entender como tem que ser meu treino, como eu tenho que treinar, o que eu tenho que fazer. E, assim, a gente passou, como posso dizer, a gente passou alguns anos difíceis na seleção feminina, em questão de comissão técnica, muita briga. E pela primeira vez na história, eu digo, assim, muito por mim, principalmente, mas acredito que deva ser uma coisa unânime da seleção. Pela primeira vez na história, a gente teve um técnico realmente bom, que estava fazendo um trabalho muito bom com a gente, que era o Rideu. E ele estava aí com a gente desde 2021, desde o final de 2021, e estava sendo, para mim, o melhor momento na seleção. Foi quando ele entrou, que eu já estava meio balançado para, não sei se eu começava a harmonizar já mudava para começar a competir no masculino já depois de Tóquio. Quando ele entrou foi quando eu falei assim, depois de tantos anos na seleção, eu acho que eu tenho direito foi quando eu me deu o direito de curtir um ciclo olímpico com um técnico bacana, com um técnico legal, que estava 100% alinhado com a gente, que estava fazendo um trabalho, que eu tinha certeza que ia fazer um trabalho bom, porque ele foi um dos meus técnicos da base, então eu já conheço ele há muito tempo, conheço o trabalho dele. E quando ele entrou na seleção, a gente sentiu outro ambiente, assim, que estava todo mundo muito unido, né? E eu falei, bom, agora é o momento de eu curtir, de eu ser feliz na seleção, desse processo de eu terminar a minha trajetória na seleção dessa forma, pelo menos na seleção feminina dessa forma, né? Sim. E pra gente foi um choque muito grande quando a confederação decidiu tirar o Rideu, sem consultar a gente, sem perguntar pra gente, e mesmo depois disso a gente tentou brigar pra trazer ele de volta, a gente não conseguiu. Então essa mensagem da gente não ter sido escutado, para mim, foi muito forte. Independente de quem entrou, né, de quem ia entrar, porque acredito que o novo técnico que entrou, que é o Jorge Funk, vai fazer um bom trabalho, eu realmente acredito nisso. Eu tive poucas experiências com ele, mas eu acho legal a forma que ele trabalha, eu acho que ele tem um bom potencial. Até conversei com ele sobre isso, tudo, a gente tem uma boa relação. Então, não era questão disso, era questão realmente da gente não ser escutado, sabe? Da gente não ter voz nas decisões que a gente que vai pra mesa, né? Que é o problema de 90% das confederações Sim. no Brasil, né? Sim. Não escutar quem faz, né? O esporte, Sim. que são os atletas, Sim. né? Então, assim, pô, quem vai pra mesa? Quem tá fazendo ali? Quem que tá abrindo mão de muita coisa pra estar longe da família, pra treinar melhor, pra poder jogar uma liga, pra estar melhor preparado, pra representar depois o país da melhor forma. Sim. Então, eu tracei meus planos pessoais de acordo com a minha questão profissional, né? Que era representar o Brasil da melhor forma, brigar pelo ouro, que seria um ouro inédito, para o tênis de mesa feminino em Jogos Pan-Americanos e tentar mais uma Olimpíada. E isso foi tudo, para mim, eu senti muito como uma falta de consideração com o meu planejamento, uma falta de respeito com tudo que eu já fiz e venho fazendo, sabe? Então eu falei assim, não, deu, eu tô cansado de que todos os meus sacrifícios não sejam levados em conta, e não pelo lado pessoal, mas pelo lado profissional mesmo, sabe? Claro. Porque eu acredito assim, se eu fosse um profissional que não fizesse minha parte, ou que tivesse fazendo as coisas
não sendo profissional, ou fazendo as coisas nem aí, ou que eu não me esforçasse, sabe? Aí tudo bem, eu acho que eles teriam todo o direito de falar, sua opinião não conta aqui porque você não tá fazendo sua parte. Mas eu acredito que a gente tem uma equipe hoje, apesar de jovem, uma equipe que tá fazendo muito, não em termos de resultado só, mas em termos de sacrifícios, em termos de abrir mão de muita coisa, de investir muito, muito mesmo, porque cada campeonato é muito caro. E as pessoas muitas vezes acham que eles pagam tudo pra gente, mas não é bem assim. Então a gente tira muito dinheiro do bolso, dinheiro que é nosso salário, que poderia ser usado pra gente, mas que a gente continua investindo pro nosso rendimento. Sim. Então eu acho que isso foi muito forte pra mim, foi muito duro. Até hoje eu não digeri isso. Não acredito que eu vou digerir em algum momento, porque pra mim foi muito forte mesmo. Então foi um momento que eu falei assim, olha, já não vale mais a pena, já não vou desfrutar da mesma forma, e eu tenho planos muito importantes que estão sendo deixados de lado para isso, e já não acho que isso tem o mesmo peso que tinha ontem, quando estavam priorizando a gente, agora acho que já não estão mais. Então, É mais do que isso, acho que não levaram em conta o teu sacrifício, porque você adiou uma coisa que era super importante para você em prol da seleção brasileira, do time do Brasil, né? Então, realmente, confederação pisaram na bola aí, hein? Mas tudo bem. O fato é que, assim, você se viu, acho que você está se vendo, talvez em duas transições, então. Né? A gente está falando em duas, porque você está indo também para a seleção masculina. Como é que tem sido isso para você? Vai ser uma espécie de recomeço lá também, na masculina? Ou se o processo ainda você não está na seleção automaticamente, você vai ter que trabalhar tem isso. Essa questão. Ali você já tinha uma posição consolidada na feminina. Aí já é um outro desafio para você. Eu queria que você falasse também disso. Bom, é muito curioso, assim, né? Como sou a primeira pessoa trans no tênis de mesa, pelo menos de alto rendimento, acho que é o primeiro caso que isso está acontecendo, né? Porque, assim, eu tenho quase 20 anos de carreira, eu tenho um currículo que eu posso falar assim: olha, eu consegui isso, isso, isso. Eu tenho números, eu posso falar, na liga passada eu ganhei de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, o meu salário tem que ser esse, por exemplo, né? Então, tudo é moldado de acordo com os seus resultados. E hoje eu vou começar essa transição para começar a competir na categoria masculina e eu não tenho nenhum resultado para mostrar. Então, eu não tenho o que falar, né? Então, eu vou começar a jogar numa liga. O que eu posso mostrar para o clube? Eu não sei ainda. Eu tenho ali um rendimento no treino, mas o treino a gente sabe que pode mudar muito com relação ao jogo. Ele pode ser muito melhor, pode ser muito pior. Tem gente que sente muita pressão, que treina super bem e joga mal. Tem gente que treina mais ou menos, mas na hora do jogo joga muito bem. Então, eu não sei ainda como que vai ser os meus resultados jogando no masculino. Isso sim vai ser um recomeço, né? Vou ter que meio que começar do zero, começar a ter resultado para saber que tipo de resultado que eu vou ter, a que nível eu vou jogar. E além disso, vou ter a questão como eu decidi hormonizar, eu vou ter as minhas mudanças no corpo e tudo, vai mudar minha força, vai mudar a disposição de gordura do meu corpo, ganho de massa muscular. Eu não sei o quanto isso vai influenciar o meu nível na mesa, né? A gente vai descobrir, é um processo que até estabilizar a hormonização, ela vai demorar um pouquinho, né? Pelo menos no caso de homem trans é bem mais rápido do que para mulheres trans, mas é um processo, né, que eu vou ter que descobrir. Então eu não tô na seleção masculina, não sei se eu vou brigar para estar na seleção masculina, porque eu já com 27 anos de idade, não sei se eu tô disposto a investir tudo que eu vou ter que investir, que eu tava falando, né, de pagar campeonato, porque eu vou ter que ter ranking para poder mostrar que eu tô ali na briga. Então eu teria que investir muito em campeonato para entrar no ranking e subir meu ranking. Eu não sei quanto tempo vai demorar para estabilizar minha hormonização e, né, como que as coisas vão correr. Então, por enquanto, não é um plano, tá em aberto ainda. Para mim, pessoalmente, tá em aberto. E eu não sei como que vai ser isso, né? Mas passa na sua cabeça abandonar o tênis de mesa? Não, por enquanto não. Eu gostaria muito de continuar jogando. A minha ideia é começar jogando já Liga na Europa, já para a próxima temporada que começa em setembro. E aí eu acho que eu vou ter um parâmetro melhor, assim. Acho que na Liga eu posso meio que experimentar e começar a jogar para ver que tipo de resultado eu vou ter. E a minha ideia é continuar treinando forte, até para eu saber, né, a que nível eu vou jogar. Como eu disse, eu acho que eu tô na minha melhor forma hoje de desempenho. E eu queria muito aproveitar isso e juntar tudo nesse momento, que acho que tá sendo um momento muito especial para mim.
é um momento de descoberta, estou muito curioso, muito ansioso para saber como as coisas vão acontecer. Você tem um clube hoje você joga por um clube? Eu estava na equipe feminina de Priego de Córdoba, né, que é Tá. uma equipe lá da Espanha, e tá praticamente tudo certo para continuar lá para a próxima temporada, mas na equipe Na masculina. masculina. Mas eu dependo da questão de documentação, ainda mais que eu vou mudar todos os meus documentos agora, é uma coisa que eu preciso fazer essa semana, inclusive. Então, a questão de visto, tudo, né? Claro. E, enfim, vai ser um pouco diferente o cenário, mas eu não descarto, mas também eu não digo que é um super objetivo, assim, entrar na seleção masculina. Não é um dos meus principais objetivos, tá muito ainda em aberto isso para mim e se desse certo, acho que ia ser muito legal, Claro. assim, vamos ver. Já como você está na Espanha, é inevitável a gente não fazer uma relação, porque teve um caso vários casos de racismo que a gente acompanhou lá envolvendo atletas brasileiros. Uhum. Em relação a você percebe alguma coisa também na Espanha ou em qualquer outro lugar do mundo? Eu não estou querendo Infelizmente, colocar um rótulo na Espanha, porque Uhum. aqui a gente sabe, é um país É o país que terrível mais para se mata, viver, que mais né? mata pessoas, enfim, trans, gays, lésbicas, enfim, LGBT de uma forma geral. Eu queria que você falasse um pouco disso. Você viveu isso de alguma forma na Espanha ou em algum outro lugar? Bom, eu senti bastante, assim, na Europa no geral, né, que a gente sabe que os europeus no geral se acham no centro do universo, né, e acham que são superiores. E eu senti isso não tanto comigo, mas, por exemplo, com uma amiga minha da República Dominicana, porque, assim, isso é uma coisa que eu discordo bastante, que eu sempre bati nessa tecla, mas que a gente, no mundo do esporte, a gente sabe que quem joga melhor é melhor tratado. Então, Tá. eu estava foi outro clube que a gente jogou, né? Eu estava na equipe principal, ela estava na segunda equipe. E eu não sei também se por ter traços de japoneses, assim, quando a pessoa bate o olho, acho que ela não. Mas você que é um sul-americano. Não associa tanto. E já Entendi. a minha amiga, ela já tem traços mais latinos, vamos dizer assim. E, e aí eu ficava mal, assim, eu me sentia mal, porque eu via que tratavam ela muito mal, tratavam ela como inferior. E eu acho que tem a ver com a questão de ser latino, também tem a questão relação com a questão de desempenho também, Eles que te eu. tratam melhor pelo resultado, então? Aham. Isso é É muito comum, assim, incrível. isso é muito comum no É. meio do esporte, é uma coisa que eu sempre fui muito contra, sabe, de falar que de ver as pessoas sendo melhor tratadas, sabe, então é uma questão bem forte. E agora nesse clube que eu tô, acho que são pessoas já muito melhores, e elas me apoiaram, né, no meu caso bem específico de transição de gênero e tudo, elas me apoiaram desde o início, já se esforçando, sabe, para acertar no pronome e Sim. tudo. Tá. Então, desde o técnico, que é um senhor já que tem quase 70 anos de idade, foi o dia que eu cheguei, eu lembro de chegar para conversar com ele e explicar para ele toda a situação. Ele falou: "Ah, tá bom, beleza, Luca, então tá." Aí eu, só isso? Ele, que mais eu tenho pra falar? Então foi muito simples, sabe? Certo. Mas eu acho que, assim, eu vejo que o racismo, ele é uma coisa que, por mais que a transfobia seja algo muito forte ainda, eu vejo que o racismo, ele é mais enraizado, porque Uhum. ele tem origens em uma história, eu acho, muito Históricas. mais pesada, assim, muito mais forte. E a gente fala, eu acho que de um número maior de pessoas, né? Tá. Então, com essa questão de machismo, de transfobia, de homofobia, eu não senti tanto na Espanha. Eu vejo que, inclusive, eles são um dos países que estão mais desenvolvidos nesse debate. Tanto é que, assim, a minha namorada, ela estuda muito essa questão de gênero, né? E ela fez vários cursos de universidades da Espanha e ela gostou muito dessa conversa, né? Dessas discussões que eles têm. Abordagem, né? Então, eles Que falam bom. bastante sobre isso, machismo, homofobia, transfobia, tudo, mas a questão do racismo eu acho que já é bem diferente. Então, é bem mais. Acho que é mais embaixo. Você falou uma coisa importante que é informação, que é conteúdo. A gente precisa buscar a informação correta, o conteúdo correto, porque o que a gente vê de pessoas, inclusive ex-atletas, falando bobagem sobre os atletas trans, é de uma imensidão, né? E
e o pior de tudo é que, com o advento dos aplicativos de mensagens, a gente recebe muita besteira, né? É o tio que manda aquela notícia que não tem nada a ver, que, né, aquela fake news, e a gente, infelizmente, tem aí ex-atletas que criticam a ascensão dos atletas trans no esporte. Queria que você explicasse, e aí você vai explicar o que é o correto, né, e não essa bobagem que muita gente divulga pela internet. Como é que a confederação internacional faz, por exemplo, para aprovar você para disputar os masculinos? Você precisa fazer exames hormonais regularmente? Como é que funciona isso? Então, no caso de homens trans é bem mais simples, eu acho, que essa questão de se regularizar para começar a competir. Ainda não tem uma regra estabelecida, é uma conversa que está acontecendo, que acho que começou muito por minha causa, Tá. na Federação Internacional, que é a ITTF. No meu caso, como eu tenho o nível hormonal mais baixo do que os dos homens cis, não teria problema. Mesmo que eu não quisesse hormonizar, eu não vejo que teria problema. Isso é na Tá. minha lógica, né? Na lógica, certo. assim, sei lá. E já no caso de mulheres trans seria diferente, né? Como a gente não teve nenhum caso ainda, a gente não sabe. Eu acho que daí sim teria que ser teria que criar umas regras mais específicas, Um assim. protocolo, Isso. né? Eu acho que eu vou descobrir quando eu estiver competindo. Se tiver se por coincidência, se acontecer de pessoas reclamarem, por exemplo, eu acho que daí sim eu teria que fazer, não sei, exame, mas assim, a única coisa que eu vou ter a minha hormonização, que o meu médico me explicou, é que eu vou ter o nível hormonal, manter o meu nível hormonal de testosterona de um homem cis da minha idade saudável. Então, eu não vou estar acima nem abaixo, no meu caso. Então, assim, não tem nada muito específico ainda. Essa conversa, acho que ela vai rolando ao longo do tempo, conforme as coisas forem acontecendo, mas eu não vou estar nem acima nem abaixo. Então, não deveria ter problema, entendeu? Ou seja, você iniciou uma discussão aí, né, porque a gente tem o caso no vôlei, né? No atletismo também já tem também casos, né? E que estão sendo. Agora, gente, não caiam nessas bobagens de internet, né? Vão buscar, tem pesquisas aí a rodo para vocês buscarem uma fonte fiel, né? Que não há interferência nenhuma, viu? Mas você inclusive citou bem que o preconceito maior é com mulheres trans. Porque se criou como homem até tal idade, então tem uma musculatura, tem um corpo, e vai levar vantagem sobre as mulheres. Balela, gente. Vai estudar que vocês vão entender que é balela esse argumento. Queria falar agora um pouco de tênis de mesa, falar mais do esporte em si. Eu queria saber como é que foi o seu início no tênis de mesa, que eu acho que outro dia eu falei isso aqui no programa, Raiz, que é um dos esportes mais praticados nos colégios no Brasil, né? Na hora da educação física, todo mundo gosta de praticar o tênis de mesa, né? Mas não é, infelizmente, um esporte tão difundido assim no Brasil. Como é que você começou? Quem foi tua inspiração, assim, para começar no esporte? Então, desde muito cedo, né? Acho que já tinha relação com essa questão da identidade de gênero. Eu sempre brinquei com os meninos na escola. Mas desde antes disso, então, assim, os meninos, eles são mais incentivados a fazer esporte, né? Sempre joguei bola, enfim. Sim. Mas eu tenho 2 irmãos que jogavam futsal e futebol, né? Eles jogavam futebol, depois eles foram pro futsal. E meu pai, que foi o grande incentivador deles e depois meu também, a entrar pro esporte, porque meu pai, ele tinha um sonho de ter sido jogador de futebol. Olha. E ele nasceu no Japão, veio com uma família muito pobre, sem nada, depois do cenário pós-guerra do Japão, veio para cá para começar uma vida nova, e ele não tinha condições de jogar futebol, ele não poderia, né, ele não tinha condições de comprar, sei lá, que fosse uma chuteira, e também ele tinha que trabalhar desde muito cedo na feira, enfim. Então, uma vida de imigrante, assim, bem clássica, assim. Bem puxada. E o pai dele não deixava, né? Porque tinha que trabalhar para ajudar em casa. E esse sonho dele, eu acho que ele refletiu bastante na gente, refletiu bastante nos filhos.
E eu desde muito cedo tive esse incentivo pelo futebol, principalmente, né, em casa. Então, desde pequenininho eu já brincava assim de bola, comecei treinando futsal. E na verdade esse início no tênis de mesa foi uma coincidência, porque a gente morava num apartamento e meu pai queria que a gente mudar para uma casa. Ele queria que a gente tivesse uma área de lazer, então ele em um dos andares da casa, ele comprou uma mesa pra gente brincar de tênis de mesa, que era o ping-pong na época, né? Eu nem Sim. sabia que era um esporte, e eu, na minha cabeça, achei que ele ia comprar uma mesa de sinuca, quando ele comentou, né, que ia ter essa área, uma mesa de sinuca, uma mesa de pimbolim, e ele chegou com uma mesa de tênis de mesa, e a gente começou a brincar, e por coincidência, o mecânico onde ele levava o carro, as filhas dele jogavam tênis de mesa, assim, treinavam mesmo, treinavam forte todos os dias, tudo. E aí, com o contato desse cara, ele me levou numa escolinha para começar a jogar tênis de mesa, para começar a aprender mesmo, que era o esporte. Então, por um ano e pouco, eu levei o tênis de mesa e o futsal, né, juntos. E a minha técnica, também dei muita sorte de começar, ela chama Mônica Dotti, foi minha primeira técnica, que é uma atleta olímpica também, e me ensinou a base, assim, desde cedo. Eu tive uma base, eu acho que muito boa por conta dela, por ter dado sorte de ter começado com ela, porque a gente pode começar em lugares que a pessoa não sabe, mas ela, né, por paixão pelo esporte, começa a ensinar e ensina tudo errado. Mas então eu comecei com a Mônica, que já me levou depois de menos de um ano, eu acho, ela me levou para começar a treinar todos os dias, onde ela dava treino que era mais profissional. E foi quando eu decidi parar com o futsal. Então foi mais ou menos essa história do meu início no tênis de mesa. Eu já comecei a treinar todos os dias e assim foi. Isso com 7 anos, 8, você tá com 27 agora. Isso, não, eu tinha 9 na época. 9 quando eu comecei na escolinha e 10 quando eu comecei a treinar todos os dias. E agora, quando que passou a ser assim, porque no começo você falou era muito recreação ali, né? Quando você percebeu que não era só recreação, embora a gente veja que você tem muito prazer no que você faz, né? Mas quando que virou assim, deixou de ser recreação e falou, não, agora é uma carreira. Eu quero viver disso. Quero viver disso. Então, as coisas para mim elas aconteceram muito rápidas e de uma forma que eu não planejei, na verdade. E isso muito por causa do meu pai, que desde que eu comecei a treinar na escolinha, ele já me cobrava que eu treinasse firme, que eu treinasse sério, eu não podia dar uma risada no treino. Então meu pai, ele entrou junto comigo na escolinha, né? Ele treinava junto. Então ele ficava sempre muito no meu pé. A gente conhece a rigidez japonesa. Disciplina, né? A disciplina japonesa. É literalmente isso. E que eu tinha que fazer preparo físico extra, tinha que fazer mais que os outros. Ele sempre teve um discurso muito forte para mim nesse sentido, ser muito rígido. Então, acho que o fato de eu treinar mais que as pessoas da minha idade na época já me levaram a um certo destaque muito precoce. E com 16 eu classifiquei para minha primeira Olimpíada, né? Que foi, assim, não tinha sido planejado. E eu acho engraçado porque, assim, pode ser que eu tivesse pensado nisso, mas eu não lembro de ter planejado ir para uma Olimpíada. E é uma coisa que acho que toda criança que começa a falar, quero ir para a Olimpíada, quero ser campeão mundial. E eu não tinha isso. Eu não sei se eu tinha tanto prazer em treinar, né? Que aquilo ali para mim era o principal. E que eu não tinha muito esse plano, esse objetivo. E aí, em 2012, eu tinha 16 anos, quando eu participei do meu primeiro pré-olímpico, que quando eu sentei com o meu técnico, que é o Paco, né, que é um dos meus treinadores até hoje, que é marido da Mônica, inclusive, que deu continuidade de trabalho dela, ele que me acompanhou nesse pré-olímpico, ele estava meio que vendo quais eram as principais pessoas que ele tinha em mente para classificar, e eu não estava entre as 10 primeiras pessoas, né? E aí quando eu classifiquei, ele falou, caramba, foi um choque, assim, né? Foi meio que uma zebra também, porque era um dos meus primeiros torneios no adulto, e eu já classifiquei para a Olimpíada. E quando eu vi, eu estava em Londres, minha primeira Olimpíada, sem ter nem cogitado aquilo. Então foi bem, assim, um passo grande que eu dei na minha carreira, de ter classificado para a minha primeira Olimpíada, que foi quando começaram a traçar já mais o meu caminho, começaram, que eu digo, são os meus técnicos, né? A já traçar esse meu caminho mais profissional, mais do que já era, porque já era, de certa forma, profissional, né? Eu já moldava toda a minha rotina de acordo com os meus treinos, então sempre desde muito cedo foi muito regrado, assim, dessa forma. Imagino que é o ápice, né? Chegar nas Olimpíadas, né? Mesmo você não tá muito por aí para a Olimpíada, né? Vou treinar aqui, vou ver o que dá, mas
tem talvez o ápice da sua carreira, não sei, eu tô dizendo isso, Uhum. seja a medalha de prata no Pan-Americano, né? Conquistar a medalha de prata foi muito importante, né? Em 2015 a gente conquistou a prata inédita pro tênis de mesa feminino do Brasil, que foi por equipes, e eu conquistei o bronze também no individual, em 2015, que foi a primeira medalha em Jogos Pan-Americanos vamos dizer assim, de uma pessoa brasileira no tênis de mesa feminino, né? Tem que Sim. ser meio específico, mas foi a primeira no individual. E aí, em 2019, eu voltando ali de um período que eu tinha quase parado de jogar, eu me vi entrando para uma final de Jogos Pan-Americanos de novo. Foi um momento que me arrepiou muito, assim, vieram lágrimas nos olhos, assim, que foi quando anunciam, né, a gente tem que entrar para a mesa para cumprimentar as duas equipes depois começar o jogo. Então, esse momento da gente entrando foi um momento que me marcou bastante, assim, que Embrulha passou o um filme. estômago. Eu falei assim, caramba, ano passado eu tava quase parando de jogar e agora eu tô aqui de novo. Então, essa medalha de prata foi bem especial também, que foi no PAN de 2019. Legal. Você falou muito de educação no começo e eu reparei que ao longo aqui do programa você se refere você não fala de homem, mulher, você fala de pessoas. Você acabou de falar aí, Uhum, eu não estava entre as 10 pessoas. uhum. É muito legal ouvir isso. O que a gente, que é mídia, quando você assiste uma reportagem, então acho que eu queria perguntar isso. O que a mídia precisa fazer para abordar de forma correta essa questão? O que a gente precisa fazer? Sair do feminino e Do masculino. binário, Do como Aham. você disse. Eu acho que o nosso vocabulário mesmo, ele é um empecilho, né? A gente tá muito acostumado a colocar masculino ou feminino nas coisas. Então, e quando se fala de esporte, você deduz o quê? Eu acho que a minha existência, ela foi acho que um boom, assim, na cabeça de muita gente, né? Pô, um homem trans, mas tá competindo no feminino. Tu vai falar ele, mas é um atleta que compete no Uhum. feminino. Então, eu acho que saiu do eixo muita coisa, assim, na cabeça das pessoas. E eu acho que é uma realidade que ela existe, né? Só que, com certeza existem mais pessoas trans no esporte. Só que muito por causa dessa coisa forte, assim, do binarismo do esporte, é difícil de se assumir, né? Pra mim seria muito mais fácil. Meu plano era me assumir depois que eu começasse a harmonizar, depois que eu começasse a competir no masculino, que fosse tudo junto. Certo. Mas eu já não aguentava mais essa angústia, então eu falei, não, vai ser agora. Então eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, continuar competindo no feminino e ser um homem. Eu acho que quando a gente fala de pessoas, a gente é mais inclusivo, né? Muito. É muito Bem mais mais, inclusivo. sim. Dá um trabalho, e para as pessoas que escutam, sair dessa, vamos dizer, dessa zona de conforto do vocabulário, é um pouco difícil de entender às vezes, mas a gente, como eu passei por esse processo comigo mesmo, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Sim, Porque tá. eu, de uma forma, tentava me incluir ali numa coisa que eu tava falando. Então, para mim, deu bastante trabalho no começo. No começo que eu ainda não era assumido como um homem trans, né? Eu quero que vocês me tratem no masculino. Eu tentava moldar a minha frase de forma que eu não tivesse que colocar gênero nas palavras. Tá. Então, assim, foi se um processo. reeducar, né? Se É, reeducar. é um processo que cansa, né? Cansa mentalmente. Então, o momento que eu me assumi também, assim, eu quero que me tratem no masculino, foi um alívio, assim, sabe? De poder respirar e ser menos cansativo, essa questão de como eu vou falar, enfim. Então, acho que é uma reeducação que todo mundo tem que tentar fazer, né? Pra ser. Ou até mesmo perguntar, sabe? Quando você falar de alguém, acho que. Como você quer ser tratado? Eu acho que Legal. é um passo que a gente tem que dar, assim, como sociedade. Eu acho que fora do esporte é mais fácil, porque quando a gente não fala de masculino e feminino é mais fácil mesmo. Uhum. Eu entendo isso, mas, sei lá, qualquer pessoa que a gente encontre. E tem sinais que a gente sabe que, pô, talvez essa pessoa não esteja confortável com esse pronome, sabe? Então, sinais que eu digo, daí eu tô entrando muito numa questão física, estética, dentro de de um estereótipo. Eu entendo isso Sim, também, que não é muito bom você reforçar isso. Mas sendo realista, a gente sabe que tem pessoas que a gente convive que, pô, tem alguns sinais que talvez a gente pode se atentar, sabe? Então, Uhum. Para a gente encerrar, esse papo poderia levar horas aqui, né? Eu acho que o que você está fazendo aqui é extremamente importante, principalmente para quem está do outro lado nos ouvindo, né? Deve ter muita gente que está passando pelo mesmo processo que você,
mas infelizmente não tem uma família acolhedora como a sua, Uhum. infelizmente não tem um grupo de apoio que dê o suporte para que essa pessoa possa ser quem ela quer ser, né? Então eu acho que o que você falou ao longo do programa é muito importante para quem está nos ouvindo. Para encerrar, eu queria entender um pouco como é que vai funcionar agora o seu processo, o seu tratamento, né? E qual é o campeonato, se tem, que você está deslumbrando lá na frente para começar a competir no masculino? Vou responder o que é mais fácil primeiro, que é a questão do campeonato. Eu pretendo começar a competir no masculino na Liga Espanhola, né. Não tenho plano de jogar um campeonato Começa internacional, quando? começa Aí, em setembro. setembro. Tá. Mas eu ainda não sei, porque eu realmente não sei como as coisas vão acontecer. Claro. Mas, basicamente é isso, campeonato internacional não tenho previsão, não tenho plano para jogar. Vai ter um aberto do Brasil, que é um WTT Contender que vai ter em agosto. Cheguei a cogitar numa loucura da minha cabeça, falar assim, pô, porque algumas amigas minhas vão vir e falaram: "Ah, você tem que ir lá ver a gente, vai ser no Rio, né?" Eu falei: "Putz, Rio de Janeiro, eu não moro tão perto", mas aí algumas amigas minhas vão vir e estão me pressionando para eu ir lá encontrar Legal. com elas, eu já não vou encontrar mais tanto com elas como antes. Sim. Então eu falei assim: "Putz, eu vou ter que ir", já que eu vou, aí eu cheguei a cogitar, mas assim, eu não sei se eu conseguiria entrar, porque tem a questão de ranking que, né, tem um limite de jogadores, enfim. Eu não sei como seria, se eu conseguiria ou não, mas a princípio seria a Liga Espanhola. E o meu processo, acho que você quer dizer a harmonização, É né? isso, Isso. exatamente. Ele é É, longo, ele tem um período, como é que funciona? então ela é para sempre, a harmonização é para sempre, Tá. a não ser que eu queira parar em algum momento, não acredito que eu vou querer. Basicamente é uma aplicação de testosterona a cada 3 meses, mais especificamente a cada 12 semanas, que foi o que meu médico explicou para mim. O meu médico endócrino, especialista em hormonização, né, não é qualquer médico, não é qualquer pessoa, não tô fazendo isso da minha cabeça. Isso é O importante você falar. acompanhamento já com o meu endócrino há alguns meses, eu tive que passar com o endócrino, já aproveitei para passar com ele, mesmo que meu plano fosse hormonizar mais para frente. Já fiz exame de sangue, ele viu que estava tudo certinho para eu hormonizar. E como é um exame de sangue recente, eu já não precisei repetir o exame. Ele falou que estava tudo certo já para começar a harmonizar. E quando eu decidi, né, adiantar os planos, e aí ele já me deu a receita, eu fui na farmácia, né, fiz ontem a minha primeira aplicação. Da primeira para a segunda são 6 semanas, porque tem que dar um 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 aumento mais drástico, assim, no início. Então, da Tá. primeira para a segunda aplicação são 6 semanas e depois já começa de 12 em 12. Então, Ah. mais ou menos de 3 em 3 meses eu tenho que fazer uma aplicação. O hormônio tem alguns tipos de hormônios, né? Algumas marcas, enfim. Sim. E aí, o que o meu médico indicou para mim, até por eu ser atleta, para não dar muita oscilação do nível hormonal, ele me indicou essa, que é de 3 em 3 meses, é uma injeção no glúteo e direto no intramuscular. Tá. E é mais ou menos isso. Daí tem vários outros tipos, que pode Claro. ser creme, pode ser, enfim, eu não entendo muito, eu fui mais no Claro. que eu tenho que fazer. E aí você vai se adaptando às mudanças Sim. que o seu corpo vai começar a Sim. sofrer, né? E aí eu tenho que fazer exame de sangue de 3 em 3 meses pra gente acompanhar, para ver se diminui, para ver se aumenta a dose, diminui o período, né, entre uma aplicação e outra, para ir fazendo esse acompanhamento até estabilizar e eu entender qual a dose ideal para mim, para o meu corpo. Legal. Muito bem, a gente podia continuar, né, mas a gente agradece ao Luca Kumahara, atleta e mesa tenista, né, brasileiro que está aí passando por esse processo, esse grande desafio na vida, processo de transição de gênero e que em breve a gente espera te ver na seleção, na outra transição, né, na seleção masculina do Se ele quiser. se ele quiser, desde que queira. A gente quer, mas você tem que querer. Obrigado aqui pela disposição, pelo aprendizado que você nos proporcionou, acho que para os nossos ouvintes também. E até uma próxima, a gente espera te ver outras vezes. Obrigada, eu que agradeço o espaço para bom. poder falar de assuntos tão importantes assim. Legal. Obrigado, Luca. Obrigado, Obrigada. Gustavo. E obrigado a você que esteve com a gente aqui. Voltamos semana que vem com mais um Eldorado em Campo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.